Olá, amigos de Carta Capital. Meu nome é Thaís Reis Oliveira, sou editora executiva da Carta Capital. E no início dessa semana, o governo federal anunciou o lançamento de um programa cujo objetivo é reverter a desindustrialização precoce brasileira e promover uma reindustrialização, dessa vez focada na sustentabilidade e na inovação tecnológica. Trata-se do Nova Indústria Brasil, que vai disponibilizar 300 bilhões de reais em financiamento para ações de promoção do desenvolvimento industrial até o ano de 2026, com a ajuda do BNDES, da FINEP, da Embrap, e que lida com vários pontos, né, da cadeia de desenvolvimento econômica brasileira. Essa foi, por um lado, uma proposta muito bem recebida por alguns setores, os setores da indústria, comércio. De outro lado, né, representantes do intitulado mercado, do mercado financeiro, têm apresentado certa desconfiança com essa proposta do governo, muito baseada naquele corolário liberal que orientou, né, o jornalismo, que orienta o jornalismo econômico da grande imprensa brasileira já há muitos anos. Para falar um pouco desse programa, mas para refletir também sobre os impactos dessa nova maneira de enxergar a industrialização e o desenvolvimento sobre o mercado de trabalho brasileiro, sobre a economia, eu tenho a honra de receber para uma conversa Wagner Freitas, hoje presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria, o SESI, e que por quase 10 anos foi também presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Wagner, seja muito bem-vindo. Que legal, né? Que honra falar para a Carta Capital, para você, que é uma extraordinária jornalista, né? Para a Carta Capital, que é um veículo importantíssimo. Vamos aqui conversar com os nossos internautas. É isso, Wagner. E eu queria justamente te ouvir a respeito dessa dicotomia em relação à maneira com que o Nova Indústria Brasil tem sido recebido por setores diferentes da economia brasileira, né? Nós tivemos manifestações muito positivas da CNI, muito positivas da Fiesp. Por outro lado, manifestações, né, na imprensa, no jornalismo econômico, de atores do mercado financeiro vêm com certa desconfiança essa tentativa do governo de dar um choque de desenvolvimento na indústria nacional. Como que você avalia isso do ponto de vista, né, da representação que você ocupa agora, e quais são as suas expectativas para quando essas propostas, esse dinheiro começar de fato a fluir para os projetos, né, até 2026? Olha, eu acho que o governo está bastante correto em propor o debate, né, em propor um plano de desenvolvimento para o Brasil. Porque, na realidade, é isso que o governo do presidente Lula está propondo. Nós estamos tratando apenas como um plano de reindustrialização. Na realidade, eu acho que é um plano de uma proposta para o Brasil de desenvolvimento. E é calcado em cima da indústria pelas características que a indústria sempre teve para a economia brasileira. O Brasil é um país que já foi industrial, quer voltar a ser industrial. Me parece que quem votou neste governo, né, quem apoiou a proposta deste governo, apoiou a ideia de o Brasil ter uma soberania econômica, para ter uma soberania política. Né, para isso voltar para o bem público, voltar para as pessoas que votaram nessa proposta. E acho que depois de quase um ano de governo, né, depois de um ano de governo, o governo apresenta uma proposta de reindustrialização. Isso, para mim, é um pedaço de um projeto nacional de desenvolvimento. Então, acho que deveria ser visto com bons olhos por toda a sociedade. E, evidentemente, que eu não tenho dúvida nenhuma que o plano de perfeito não tem nada, ele não é perfeito. Mas ele está aí para ser debatido. Eu só acho que o que não podemos perder a oportunidade é de ter a chance de agora. Você está tendo uma outra indústria no mundo, principalmente pelos novos combustíveis, pela nova matriz energética, em que o Brasil, né, é um dos países mais propícios do mundo para ser um grande país desenvolvido industrialmente, por conta da nova revolução industrial, que é o fim dos combustíveis fósseis, passando para os combustíveis limpos. E nós, do Brasil, aqui, temos todos para estar fazendo isso. Portanto, volta a ideia do desenvolvimento através da indústria.
E o que o Brasil está fazendo, esse plano que o governo apresenta, e que, aliás, eu queria só atentar para outra questão importantíssima. O governo apresenta esse plano através de uma discussão com a sociedade, porque ele veio de um conselho onde fazem parte industriários, industriais, governo, setores da sociedade. Então, não é que veio lá uma conversa do presidente Lula com o ministro Alckmin, com o ministro Haddad, e resolveram fazer um plano. Tem um conselho que foi aprovado, isso. É por isso que ele faz parte do conselho, está defendendo. Mas, como eu estava dizendo, é a possibilidade que nós temos de escolher onde o Brasil vai estar no mundo. Se ele vai estar no primeiro mundo ou vai estar no terceiro, quarto, quinto mundo. Aí vem a pergunta, o que isso tem a ver para o brasileiro de maneira geral? Tem a ver que desenvolvimento econômico, eu imagino que seja isso que o governo, que a proposta está tentando estabelecer, é desenvolvimento com geração de emprego e fortalecimento da indústria nacional para gerar emprego no Brasil. É por isso que tem aí, você entra nas disputas internacionais do capitalismo, que são até normais, que querem ver o Brasil não produzindo dentro do Brasil, e sim sendo um polo que compra, que manda para lá produtos in natura e compra produto manufaturado. Me parece que é isso que a proposta do governo do presidente Lula não concorda. Ancorado nesse plano do Projeto Nacional de Desenvolvimento para o Brasil, vem um desenvolvimento da indústria. Né? E isso, tentar não ser extenso, mas é legal já engatar nisso. Não tem nada de diferente do que está sendo feito nos Estados Unidos, do que está sendo feito no mercado como europeu. A reclamação de que, mas está aportando o recurso público e devia ser só recurso privado. Aonde está o recurso privado? Combinado com os bancos brasileiros, com os bancos internacionais, que eles vão financiar todo o recurso? Eles não querem fazer. E por quê? Ou talvez não possam. Porque depois da crise econômica de 2008 e depois da pandemia mundial, os estados nacionais, através de políticas de governo, é que estão sendo os maiores investidores da sua própria economia. Inclusive porque o setor privado não tem a liquidez que tinha antes. É simples isso. Não é um modelo chinês apenas. Eu vi algumas, isso é modelo chinês. Não é. Os Estados Unidos estão investindo trilhões na indústria americana. O mercado comum europeu está investindo bilhões de euros na indústria europeia. E, obviamente, a China, o leste asiático, os grandes países asiáticos também investem com os recursos que vêm do Estado. Então, e aqui, o Brasil tem um instrumento fortíssimo para investimento, que é o BNDES. Por trás disso tudo, tem um debate em relação ao papel do BNDES. Setores, pode perceber isso, setores do setor financeiro, internacional e nacional, entendem o BNDES como competidor no mercado de crédito. E não é. Ele tem uma função. O mercado de crédito privado é importantíssimo e tem outra função. Então, eu acho que é uma proposta que precisa ser melhor acabada. Eu vi até hoje, eu não sei se é verdade, mas setores hoje da imprensa dizem que o presidente Lula acha que tem que melhorar a proposta. Ele é presidente da República. Provavelmente tenha mesmo. Agora, o que eu acho, particularmente, a minha modesta opinião, é que o caminho é correto. Então, nós temos agora que aprimorar para que a gente consiga fazer o melhor possível. Wagner, as linhas gerais dessa proposta, que foi apresentada há poucos dias, fazem menção direta ao trabalho de uma economista italiana chamada Mariana Mazzucato, que vem defendendo no seu trabalho acadêmico a tese de Estado empreendedor e tem prestado consultoria para diversos governos no mundo todo. Nesse papel
nessa nova roupagem do Estado como um indutor do desenvolvimento econômico e passado aí o seu primeiro ano de mandato, né, como conselheiro do SESI, qual você acha que é o papel do Sistema S nessa concertação toda, né? Lembrando que para um movimento de modernização da indústria brasileira é preciso contar com mão de obra qualificada e, enfim, vai ter um impacto muito grande aí na vida dos trabalhadores do Brasil todo. Qual é o papel, a teu ver, do Sistema S? O Sistema S está envolvido diretamente na proposta, né? Você viu que o Senai, né, com a formação da mão de obra, o Sebrae, com o financiamento para os pequenos empresários, micros e pequenos empresários, que é o papel do Sebrae, e nós aqui do SESI estamos à disposição também para cooperar na modernização científica, no sentido da gente poder deter tecnologia. O SESI tem grande expertise nisso. O SESI é uma escola, inclusive uma escola de ciências, de laboratórios, de desenvolvimento tecnológico para a indústria. Então, eu acho que o Sistema S tem esse papel, né? E está preparado, sem dúvida nenhuma, para estar envolvido diretamente nisso. O Sistema S é um ente da indústria, né? E, obviamente, ele faz parte desse processo todo, não tenho dúvida nenhuma. E aí entra numa outra questão importantíssima, né? Não tem nenhum tipo de desenvolvimento industrial sem mão de obra qualificada. O Brasil tem uma defasagem enorme de mão de obra. E isso agora eu não falo mais como dirigente sindical, porque eu já falava, nós já alertávamos isso quando eu era dirigente sindical, né? Aquela reforma trabalhista, né, ela teve um impacto muito ruim, né? Porque um dos grandes problemas que ela trouxe é o fato de você não ter investimento mais na mão de obra qualificada. Você acabou com a profissionalização, como profissional, e transformou todo mundo em genérico, né? Aí você não tem especialização da mão de obra. E hoje, você pode ler, não só da professora que você citou, todo mundo, todos os estudiosos da economia diz que a questão qualidade do trabalho prestado é extremamente importante no produto final. O Brasil não tem, porque arrebentou com isso. Então, hoje, os próprios empresários, eu convivo com eles, estão dizendo que nós temos que ter mão de obra qualificada. Por isso, ela não pode ser precarizada. O empresário inteligente, mão de obra precarizada, é custo, não é investimento. Então, isso é extremamente importante para a gente, né? Então, eu acho que também é um outro passo no sentido de nós qualificarmos o trabalho. O trabalho é importante para a economia. O trabalhador é importante para a economia. Nada substitui o trabalhador e o trabalho, né? Isso não é uma discussão de classe que eu estou fazendo aqui só, né? É uma questão de desenvolvimento econômico. Então, para isso, também nós precisamos investir no trabalhador, porque também, uma outra coisa importante, não há desenvolvimento econômico, não há indústria forte sem mercado consumidor. Obviamente que uma das plataformas que o Mercadante disse no lançamento do projeto é disputar o mercado internacional. E a maior parte do mercado é internacional. Agora, também tem que ter um mercado consumidor interno forte. Os Estados Unidos têm, a China tem, a Europa tem. O Brasil precisa ter. O mesmo trabalhador que trabalha na indústria é o que consome. Então, para isso, você tem que ter um trabalho qualificado, bem remunerado, inclusive para você ter mercado consumidor, os produtos que nós formos construir com essa renovação da indústria que nós queremos fazer. Uma coisa acho que vem ligada à outra. É isso. Eu quero falar mais tarde de emprego, mas queria aproveitar o gancho que você falou da sua relação agora com empresários, né, de diversos setores, para te ouvir um pouquinho a respeito de certo embate de interesses que há hoje entre os empresários e o governo, né? Um deles aí, né, o exemplo mais recente é a da desoneração da folha, né? O governo, de um lado, tenta colocar fim
a esse benefício, né? Entidades empresariais têm se posicionado contra, o Congresso, ele é representado especialmente no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tenta fazer um meio de campo. Qual é a tua posição acompanhando esse assunto de perto a respeito, né, da reoneração da folha, da MP da reoneração, enfim, da maneira com que essas questões estavam configuradas, o impacto que elas têm em setores muito importantes para a economia, né? Seja contra ou a favor da desoneração, a gente não tem como negar isso, que é um impacto bastante importante. Quando os Estados Unidos fazem e quando o mercado europeu faz, é investimento. Quando se faz no Brasil, é subsídio. É estranho isso, né? Eu acho que depende do interesse que um país tem. Você defende o Estado indutor da economia? Eu defendo. Nós defendemos. Um Estado indutor da economia, ele pode trabalhar um processo de desoneração de determinados setores, né? Mas tem que ter a contrapartida desses setores para um projeto nacional de desenvolvimento. Se você vai desonerar só para encher o bolso do dono da empresa, aí não adianta. Aí realmente não resolve. Agora, se você vai fazer um investimento através do governo abrir mão de tributos, por exemplo, né? Tomando todo o cuidado que o Tesouro e a Fazenda têm que tomar com a Previdência, enfim, com outras coisas mais, mas para isso tem gente competente na Fazenda e no Tesouro para ver isso. Para que o Brasil possa ser competitivo e essa competitividade voltar em serviço para a sociedade, eu não sei por que não fazer. Virou uma disputa ideológica, a discussão não é ideológica, a discussão é: o Estado tem função na economia ou não tem? Por exemplo, desmistifica-se isso agora com essa questão do projeto que o governo apresentou de industrialização. O governo está fazendo quase que a mesma coisa, porque existe abre mão de isenção em vários setores para ter o projeto que foi apresentado pelo presidente Lula, pelo vice-presidente Alckmin e pelo presidente do BNDES. E outra coisa, gente, vamos desmistificar isso. No capitalismo, o papel do Estado também é fomentar o desenvolvimento. Não é verdade que não seja. Ninguém está discutindo se é socialista ou capitalista. Ou o Biden virou socialista e eu não sabia. O Macron. Porque os estados nacionais estão sendo indutores da economia nos seus países. A não ser que alguém tenha alguma dúvida aqui que os Estados Unidos é um país capitalista. E me parece que é o reinado do mercado. Agora, o mercado americano não consegue investir no desenvolvimento americano. O Estado americano faz. Quando o Brasil vai fazer, entra nesse debate ideológico fantástico, né? De que, olha, um governo de esquerda, comunista, sei lá, coisa parecida, e em vez de deixar o rei mercado fazer o investimento, quer tomar para o Estado fazer. Gente, não é esse o debate. O debate é que não funciona. São coisas complementares. Então, tanto sou favorável à iniciativa que o governo teve, né, em relação ao plano de reindustrialização, como setores que devam ser desonerados, desde que haja contrapartida social, contrapartida de geração de emprego. Eu sou especialista nisso, eu era presidente da CUT quando a Dilma fez. Tá? O problema é que muitas das coisas que foram acordadas não foram cumpridas. Aí o governo tem que ter instrumentos de punir quando você não cumpre contrato. Dá para descumprir contrato? Não pode descumprir contrato. Se você descumpre contrato, qualquer um que seja, um contrato civil, você tem punição, você tem sanções. A ideia não pode ser jogada fora pelo desdobramento dela. Isso. Wagner, voltando agora para a questão dos empregos, o que eu gostaria de te perguntar é o seguinte, né? O governo passou esse primeiro ano aí com um certo aumento, indicadores de PIB, emprego, renda, uma leve queda da inflação, as agências internacionais de crédito melhoraram suas expectativas em relação ao risco, né, a classificação de risco,
Mas o fato é que, embora os indicadores de emprego tenham dado uma melhorada, desde a reforma trabalhista, né, os empregos perderam qualidade. Né? A economia tem centrado cada vez mais no serviço, os salários são menores, uma massa cada vez maior de trabalhadores está precarizada, sem poder contar com nenhum tipo de assistência de um empregador ou do Estado. E sempre que você discute, especialmente com as pessoas comuns, os problemas brasileiros, essa mudança cultural, política, que levou, inclusive, à ascensão da extrema-direita, a conversa descamba para uma necessidade de melhorar a qualidade, a quantidade dos empregos. A coisa termina sempre em emprego e renda. Quais você acham seriam os caminhos para que o Estado ofereça à sociedade uma resposta rápida em relação a uma melhora na qualidade do emprego e no aumento da renda que possa ser sentida já pela população? Qual é o caminho? Olha, eu acho que nós temos que cuidar muito de uma coisa que as pessoas às vezes não levam em consideração. A democracia é extremamente importante para o desenvolvimento de toda a sociedade. Acho que o Brasil sofreu um ataque lamentável há um ano atrás em relação à sua democracia, e você vê que este ataque unificou toda a sociedade brasileira em torno da defesa da democracia. Agora, e tem que se tomar muito cuidado para que a população não entenda que a democracia não é importante e que possa existir outras formas de organização política que possam organizar o Estado que não seja de maneira democrática. Para isso, nós temos que tomar cuidado em melhorar a vida das pessoas. As pessoas têm que saber que as medidas econômicas, políticas, elas melhoram as suas vidas. Porque senão elas acabam desbancando num discurso simples e qualquer um, né, qualquer aventureiro pode vender falsas ideias e ver essas ideias sendo aprovadas pela sociedade, como foi em 2018, aqui no Brasil. Né? Tinha sido anteriormente nos Estados Unidos, pode voltar a ser, como demonstram as últimas pesquisas eleitorais. Para isso, eu acho que todo mundo que defende a democracia e defende que você tenha uma sociedade que viva de maneira organizada, sabe que você tem que ter saúde, educação, segurança, e sabe que você tem que ter emprego de qualidade para as pessoas poderem viver. Você não substitui o trabalhador. O trabalhador tem que ter uma vida digna. Para isso, ele precisa ser qualificado, para isso, ele precisa ser bem remunerado. Isso não tem nada contra os interesses do capital privado. Porque o capital privado precisa ter trabalhadores qualificados para trabalhar. E isso vai gerando a possibilidade de você ter uma sociedade que possa viver em harmonia. Porque senão você vai ter a barbárie de uma sociedade que não se vê representada. E está vivendo num mundo que ela não consegue saber que seja dela. Porque ela não consegue andar. Eu tenho ouvido, inclusive, aqui de vários empresários. Não adianta você ter um desenvolvimento tecnológico da melhor forma que você possa ter, né? Uma indústria da maior eficácia e eficiência que você possa ter. Se você tiver ao lado miséria, ao lado fome, ao lado crime organizado que vem da miséria e da fome, me parece que vai se entendendo que você precisa ter fatores que levem à convivência onde o trabalhador possa ter o seu papel. Nem todo mundo vai ser empresário, e muito menos empreendedor. Porque no Brasil, inclusive, você está a discutir, você esqueceu o que é empreendedorismo. Lamentavelmente, você viu um empreendedorismo menino... de necessidade se tornou empreendedorismo em si mesmo e um objetivo existencial de muita gente, que é uma mudança cultural. E aí, empreendedorismo no Brasil virou sinônimo de um menino e uma menina que entrega pizza de bicicleta e não tem a menor qualidade no seu trabalho e não tem perspectiva para o seu futuro. Isso não é empreendedorismo. Né? Você vai ter que ter trabalhadores, né? Trabalhadores e que tenham o seu espaço para poder construírem a sua vida de suas famílias. Você precisa ter espaço para isso. Né? E para isso você tem que ter emprego qualificado. Era o que eu dizia num outro papel da minha vida, né? Como dirigente sindical. A questão da reforma trabalhista
ela veio desregulamentar a economia brasileira. Não foi só a questão do trabalho para o operário, para o trabalhador. Arrebentou com a economia brasileira. E agora você vê que isso, as pessoas dizem isso. Você percebeu uma coisa extraordinária, você como uma jornalista brilhante? No debate agora presidencial, que elegeu o presidente Lula, derrotando a Bolsonaro, não houve discussão sobre isso. Você via até mesmo os que não votaram no presidente Lula, que até votaram em outros candidatos, mas dizendo que você tinha que ter carteira assinada em editoriais de grandes veículos de comunicação, televisivos e nos jornais. Porque percebeu-se que o que aconteceu não funcionou. A uberização transformou num semi-profissionalismo e você não tem condição de desenvolvimento econômico. Então, eu acho que as pessoas estão entendendo isso agora. Um bom ambiente para uma empresa, eu tenho convivido e falado muito com o empresariado, significa você ter uma classe operária respeitada e você ter um ambiente que dê a possibilidade de você ter crescimento econômico. Senão, você vai tendo um Estado sendo invadido pelo narcotraficante, sendo invadido por aquelas pessoas que não têm mais esperança, né? Ou por aventureiros, né? Que vendem formas de organização do Estado absolutamente ruim para o próprio Estado e para as pessoas. Eu acho que é um bom debate que a gente pode fazer nisso, né? Wagner, nossa conversa está chegando ao fim. Eu gostaria, numa última questão, de te ouvir um pouco nessa mudança de papel que você mesmo mencionou, né? De um líder sindical para alguém que representa hoje um papel tão importante dentro de uma entidade do sistema S, e depois de eleições tão conflagradas, a gente falou disso também. Como tem sido a sua conversa com empresários? O que você capta da diferença? Há hoje um ambiente, depois de anos tão turbulentos, há um ambiente mais, de fato, favorável para uma interlocução entre essa visão que orienta as propostas do Estado agora com Lula e os interesses, né, do empresariado brasileiro? Está mais fácil? Tem uma mesa, de fato, para esse diálogo? Ou ainda a situação é um pouquinho conflagrada? Quais são as tuas impressões? O Brasil precisa esquecer o terceiro turno. A eleição já acabou. Não tem terceiro turno na eleição brasileira. Já acabou. Então, agora eu acho que o presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, talvez seja o único brasileiro capaz de liderar o Brasil para um momento de entendimento nacional no sentido do desenvolvimento do Brasil. O Brasil precisa ter um projeto nacional de desenvolvimento. Essa questão da indústria eu vejo muito como um passo para isso. Eu espero que seja essa a vontade do presidente Lula, né? De construir um modelo de unidade nacional, e unidade não significa você abrir mão dos seus princípios, né? Mas que você tenha um modelo de desenvolvimento da economia brasileira que gere emprego, renda, que não acabe com o meio ambiente, que tome conta do clima, que leve em consideração os homens, mulheres, indígenas, negros, brancos, índios, enfim, católicos, protestantes, das religiões de matriz africana, que o Brasil tem um projeto de desenvolvimento para toda a sociedade. Vejo o presidente Lula como um homem que pode fazer esse chamamento à nação. E vejo mais possibilidade disso acontecer agora, porque em um ano de governo do presidente Lula, você continua tendo um problema muito grande dessa deflagração, né, de guerra insistente, principalmente nas redes sociais, mas através de uma proposta econômica de desenvolvimento que começa com a indústria, que fala do clima, que vai falar em algum momento da questão econômica financeira, com a baixa da taxa de juros, trazendo o Banco Central também para esse debate. Você vai apresentando talvez alternativas que possam unir a sociedade em torno de algo que seja mais importante do que a desunião em torno de coisas menores, né? Eu vejo essa possibilidade. Vislumbro, principalmente no segundo ano de mandato. O primeiro ano talvez tenha sido tentar colocar a casa mais ou menos em ordem, pela desordem total que ela estava, né? Espero que aqui para frente você tenha essa condição. A reforma tributária foi bastante importante nesse processo.
e obviamente que ela não é perfeita, ela está em desenvolvimento, mas o governo não tem maioria no Congresso e conseguiu aprovar um processo de reforma tributária negociando com o Congresso conservador, né? Eu acho que isso demonstra que nós temos condição de fazer. E percebo que a sociedade precisa atuar. Quando eu disse da importância da proposta da indústria ter vindo num conselho com a participação da sociedade, eu acho que já é um enorme avanço do que tinha sido nos últimos 4, 6 anos, né? Eu acho que essa concertação, a palavra concertação é muito importante, que o Brasil precisa disso, né? Sem necessariamente nós nos acharmos todos iguais. Não somos todos iguais, temos todos os mesmos direitos, mas não somos todos iguais, né? E isso acho que nós podemos levar em consideração por um projeto nacional de desenvolvimento que possa arrebatar aí os interesses de toda a sociedade, empregados, empregadores, patrões, empregados, enfim, operários, capitalistas, né? E eu acho que o presidente Lula, junto com o presidente Alckmin, podem levar o pacto que foi construído lá na eleição, né, para salvar o Brasil, agora para desenvolver o Brasil, levando em consideração as suas diferenças e num ambiente democrático. É isso, Wagner. Gostaria de agradecer a você por essa conversa. Estivemos com Wagner Freitas, presidente do Conselho Nacional do SESI, o Serviço Social da Indústria. Agradecer a audiência de Carta Capital, né? Quem não nos conhece, por favor, aproveite esses minutos finais para se inscrever no canal de Carta Capital no YouTube e acompanhar em primeira mão o nosso conteúdo por aqui. Meu muito obrigada, um abraço.